Doutor Aloysio, bom dia, prazer tê-lo mais uma vez aqui na nossa bancada. Bom dia, Eustáquio, Duque, Patrícia, ouvintes internautas. Comemorando hoje o dia da pizza boa, né? A pizza que não dá em nada não, viu, gente? Ela é muito bem inventada, né, Eustáquio? Porque ela serve de base para vários tipos de cobertura, né? Então tem para tudo quanto é gosto, né? Outro dia que é comemorado hoje é do o engenheiro de Minas, né? Fazer uma homenagem à minha terra, lá, Ouro Preto. A faculdade de Ouro Preto é das mais famosas, né? De Minas e Metalurgia. Então nós temos aí um orgulho de termos não só o ferro, mas temos também a transformação do ferro em aço, né? Isso é uma coisa muito comemorável, né? Você sabe por que fala Dia Mundial da Lei e não das leis? Por quê? Porque a lei, originalmente, é o que até Jung chamava de arquétipo, né? Arquétipo é a estrutura básica de uma coisa, tá, gente? Então, quando você fala de arquétipo, a estrutura arquetípica é a essência. Então, o arquétipo de um rosto, ou do nosso rosto, olhos, nariz, boca e orelhas. O arquétipo de um veículo, motor, carroceria e rodas. O arquétipo de uma habitação, telhado, paredes e janelas e portas, né? Então, quando se fala em lei, é o estabelecimento, Eustáquio, de critérios para haver uma punição que não seja nem abaixo do que deveria, que não seja uma não punição e que também não seja uma punição maior do que foi o crime. Por isso, a lei de Italião, famosa lei de Italião, de 1770 a.C., quando você faz o somatório, você soma com os 2026 anos, você vai ter 3.796 anos atrás, o primeiro, quer dizer, deve ter tido algum ensaio anterior, mas é o primeiro critério, na Mesopotâmia, lá no Código de Hammurabi, onde a lei de Italião quer dizer olho por olho, dente por dente, ou seja, a punição tem que ser proporcional à agressão ou à quebra de condutas de ética. Pois é, doutor Aloysio, o senhor acha que com essa primeira aplicação de uma multa de R$6.000, essa lei vai pegar, vai inibir a pichação, o que é considerado crime aqui, depredação do patrimônio? Tomara que sim, Eustáquio, porque de cada 1.000 pichações, talvez uma seja acrescentante, as outras são atrapalhantes, vamos dizer, né? E picha-se monumentos históricos, e chega-se ao absurdo, Eustáquio, de fazer pichação em desenhos rupestres, né? Desenhos com 4, 5 mil anos, né? Nas grutas, e aqui nós temos na região de Sete Lagoas, como de Pedro Leopoldo, muitas grutas. As pessoas vão lá e tem essa falta de sensibilidade de fazer uma pichação, que depois não tem como tirar, né, Duque? Porque dependendo do material usado, se você vai tirar a pichação, você tira o que está embaixo também. Então, acho que é justo e não, é aquilo que a gente fala, Eustáquio. As leis não mudam tudo, mas mudam muita coisa. E se há um critério, se há uma punição, dentro de um raciocínio antigo de que o bolso é o órgão dos órgãos mais sensíveis que tem no corpo humano, a gente tem realmente que estimular esse tipo de, não só de aplicação da lei, como de punição nessa cobrança da multa. É por isso que eu quis fazer essa distinção entre grafite e picho, porque o grafite, ele é uma obra de arte e é pintado e com autorização. O picho não, são inclusive signos que só são reconhecidos por aqueles que pintam, né? Então, por isso que ele serve como demarcação de território entre gangues, entre grupos, e que só quem pertence àquele grupo que consegue ler e entender. E para o coletivo, acréscimo zero, né, Edu? Exatamente. Acréscimo zero, não tem nenhum tipo de significado, é uma coisa, uma incógnita que fica no ar. Que a Câmara Municipal aprova câmeras em caminhões de lixo e transporte escolar. Com certeza, porque o que acontece na prática, Eustáquio, aqui voltando à questão da lei, para ela ser aplicada, você tem que ter uma, vamos chamar de certeza absoluta, né? Quando há dúvida, quando há controvérsia, fica aquela possibilidade de uma punição indevida, inadequada. Então, as câmeras, elas têm essa capacidade de registrar. E dentro da teoria, né, Duque, de que contra fatos não há argumentos, você tem um registro, você tem a gravação da situação. Então, você tem muito mais convicção, tem muito mais firmeza e tem muito mais possibilidade de acerto do que quando é uma questão de testemunhos, né? Porque aí fica aquela coisa meio no ar. Então, as câmeras são fundamentais, eu acho que tem que ser para tudo quanto é lado, viu, Eustáquio? Menos na intimidade do lar, que é outra história. Mas lugar que é público, né? Veículos que são públicos e servidores públicos têm que estar protegidos por esse tipo de registro. Eu vou fazer uma homenagem aqui a uma pré-pizza, né? Ou seja, uma forma de preparar a farinha de trigo na Índia, que chama chapati, que é só água, farinha e uma chapa, onde você faz dos dois lados assim. Então, chapati também é bem antigo. 3 características muito bacanas da pizza é que ela é útil, é agradável, é saborosa e tem um bom preço.
né? É verdade. É um alimento que, comparando com outros, principalmente quando você não tem carne, essas coisas assim, o preço é ótimo. Comparativamente, vale muito a pena. E sustenta, né? Quando a pessoa se casa, nunca mais ela fica solteira. Porque se ela separa, fica divorciada. Se ela fica viúva, ela fica lá no Estado Civil viúva. Mas nunca mais tem o Estado Civil solteiro, né? Não tem a marcha ré aí, não tem a volta, né? Um casou, ferrou. Não, mas eu acho que não é assim, não. Eu penso que a questão de você comemorar uma separação é uma forma de libertação, quer dizer, ninguém separa porque tá bom, né? E Patrício usou um verbo muito usado na psicanálise que eu admiro muito, que é o ressignificar, fazer uma leitura mais otimista da coisa, né? O Fernando Pessoa, a gente sempre cita ele aqui, fala assim, pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo. Se você pensar que não é o fim de um relacionamento, mas o início de uma nova forma de relacionar-se, eu acho que fica menos pesado, né? A dificuldade são os filhos, porque é como eu penso, como se você montar um negócio, né? E que não tem jeito de desfazer esse negócio, né? O casamento, quando não tem filhos, é muito mais simples, né? Agora, tendo filhos, essa administração de um bem comum, que são os filhos, aí sim o desafio é grande. Então tem que se buscar a maior ergonomia, a maior adequação, que é o que a gente chama de uma coisa orgânica. O orgânico é o que tem muito mais benefício do que custo. O que é esse negócio de casal de fim de semana, hein? Faz muito sentido, Eustáquio, porque todo relacionamento ele tem contato. Contato gera atrito gera cargas elétricas e as cargas elétricas acumuladas geram descargas elétricas, que são o tal dos quebra-pau, né? Então, do ponto de vista prático, quando você reserva os fins de semana e os feriados para poder ter os seus momentos de carinho, os seus momentos de afeto e de sexualidade, é uma coisa mais ergonômica, é uma coisa mais orgânica e mais econômica do ponto de vista de você não misturar o cotidiano com os momentos de comemoração. Então, do ponto de vista prático, a semana como trabalho, como esforço, como dedicação, e os fins de semana e feriados como curtição, como diz na gíria, como comemoração. Eu vejo muito sentido. Isso aí, Eustáquio. Então, meu contato é o 31 99910 9855 e dá os parabéns para os brasileiros que, apesar da derrota, do vexame, daquela vergonha, que perder é natural, né, Eustáquio? Perder daquela forma vergonhosa, não. E eu tive notícia de praticamente nenhuma guerra, nenhuma briga, nenhuma confusão. Então, parabéns pela compreensão que os brasileiros tiveram com relação à seleção tão mal escolhida, o técnico, tão mal escolhidos os jogadores. Principalmente porque dos 25 jogadores, 21 jogam fora do Brasil.